enquanto o povo entra, eu vou me organizando. Organizando. Ah, Priscila. Oi, Priscila. Olha o povão aqui, gente. Nossa, o povo tá por aqui. Olá, menina Sueme tá por aqui. Boa noite, menina Sueme. Boa noite. Boa noite, olha lá. Menina Pietra falou que ia vir e veio mesmo. Legal. Oi, Priscila, boa noite. Olá, tia Dora. E aí, Dora? Boa noite. Boa noite. Ali, ó, o Davi Cruz. E aí, Davi Cruz? Boa noite, meu filho. Boa noite. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara.
tá marcado para começar às 18, mas espera só um instantinho porque tem gente entrando ainda. E não vamos ser tão positivistas assim, né? Tem que ser às 18. Vamos ter calma, vamos ter calma. Estamos nas férias, pelo menos nós professores e alunos. Calma um pouco aí. Calma um pouco aí. Deixa eu me organizar aqui. É a minha primeira live, entendeu? Entendeu? Rola isso assim. Parece um show de rock, é na primeira vez que o cara vai fazer o show de rock dele, entendeu? E assim, life pra mim tem tudo a ver com rock, né? Porque fala de life, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a música do Pearl Jam, né? Mas tudo bem. Vê que o meu humor continuou o mesmo, né? E agora eu fiquei com a música do Pearl Jam na cabeça. Bom, pelo menos é uma música boa, né? Pelo menos é uma música boa. Vamos lá, pessoal, vamos lá, pra gente não fazer delongas, tá? Vamos lá. Bom, praticamente todo mundo me conhece, né? Continuo aqui, sou o Fernando, né? Professor Fernando, né? Professor Fefo, como o pessoal gosta de me chamar, né? Como sou mais conhecido, né? Como Fefo. É, bom, e sem delongas, vamos lá. O que que o Fernando tá aprontando? O que que eu tô aprontando? O que que eu tô fazendo, e tal? É, bom, eu começo a me perceber, né, com o passar do tempo, que eu tô ficando evidentemente um pouco mais velho, né? Um pouco mais experiente, certo? Um pouco mais velho, um pouco mais experiente, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, né? E com o passar do tempo vou percebendo algumas coisas. E aí, ao longo dos anos, né, ao longo desses últimos 4, 5 anos, para ser mais preciso, eu tenho observado algumas coisas que terminam que me incomodando. E aí eu lembro bastante de quando eu estava na faculdade, quando um professor, acho que foi no segundo ano, teve um professor que ele perguntou, né, o que que levava todos nós, né, alunos de ciências sociais, a fazer esse curso exatamente de ciências sociais. E aí eu lembro bem que eu respondi assim pro professor, né? Que eu sempre me senti deslocado em relação aos lugares e ao tempo onde eu vivia. Eu sempre me achava à parte, né? Eu tive sempre dificuldade de me integrar ao mundo e tudo mais e tal. Eu sempre me achava estranho, ok? Sempre me achava estranho. E eu queria compreender as coisas, então eu estava no curso de Ciências Sociais para tentar compreender um pouco do mundo. E como reflexo nesses anos, a gente conhecendo um pouco do mundo, a gente termina conhecendo um pouco sobre nós mesmos. Então, nesse período todo, estudando, fazendo cursos, lendo, dando aula, envelhecendo, eu tenho um reflexo, né, sobre o mundo e reflexo sobre mim também. Então, uma coisa reflete na outra, né? Uma coisa reflete na outra. Neste semestre, em particular, eu tive a ideia de fazer a criação de um curso, né? De fazer a criação de um curso que fosse uma interpretação minha sobre como eu olho e como eu observo a sociedade que nós estamos vivendo em tempos atuais. Sou sociólogo, não posso escapar sobre isso, então eu tenho esse olhar sobre a sociedade que nós estamos vivendo nos últimos 5 anos, tudo bem? Nos últimos 5 anos. Não é somente no Brasil, mas é também no mundo. Então, o que que eu observo no mundo nos últimos tempos? É a respeito da intolerância, que é gigantesca. E que muitas vezes a intolerância ela é uma violência, mas que muitas vezes nós observamos a intolerância, nós observamos a violência como uma coisa completamente comum, como uma coisa mais do que banal. A gente observa a intolerância e a gente acredita que é algo completamente natural, a ponto ainda de fazermos piada sobre isso. A gente achar engraçado sobre isso. Então, o que a gente vem vendo nas reportagens, televisão, rádio, internet, né? O que a gente vem vendo bastante, né? Sobre essa questão de intolerância.
A intolerância contra negros que permanece, ela sempre foi muito forte, mas essa intolerância em relação a negros permanece. Nós vimos isso no ano passado nos Estados Unidos, nós vimos isso aqui no Brasil também no ano passado e ainda este ano. Tá? A intolerância em relação à violência que ocorre em relação às mulheres. Então, pelo simples fato de ser mulher, ela apanha. E muitas vezes ela não somente apanha, ela morre do seu ex-marido, do atual marido, do namorado, do noivo e tudo mais. E a gente vai vendo isso na televisão e a gente se acostuma com isso. Se torna algo banal, se torna algo assim. Nossa, você viu mais um homem matou uma mulher, que coisa, né? Pois é. E se torna comum, né? Se torna comum. E vai seguindo, e vai seguindo. A violência em relação aos grupos, né? De lésbicas, de gays, de bissexuais, né? De transgêneros. O Brasil é extremamente violento em relação a esses pontos que eu estou falando. A violência em relação ao negro, a violência em relação à mulher, a violência em relação a estes grupos que eu havia comentado, gays, lésbicas, né? Transgêneros. O Brasil é extremamente violento. E a gente absorve essa violência. A gente puxa essa violência para nós, né? Colocando isso como algo completamente natural, como algo completamente banal. Então parece que nós aceitamos a respeito disso. É o que parece, né? Para mim, olhando isso. E aí, esse incômodo que eu tenho em relação a isso, eu fico pensando em relação a outras formas que começam a aparecer também, que é algumas pessoas que se autoadmiram. Como é isso, pessoas que se autoadmiram? Essa exposição gigantesca na internet e das pessoas que muitas vezes não estão usando a internet, mas as pessoas que fazem as coisas erradas, têm consciência de que aquilo é errado e elas postam nas redes sociais, porque elas querem aparecer nas redes sociais e ainda sempre tem uma justificativa para o erro da qual cometeram. Vocês viram recentemente aquele caso de uma pessoa que foi tomar a vacina, então não basta tomar 2 doses, toma uma 3ª dose da vacina sem ter necessidade e ainda posta nas redes sociais. E ainda depois busca algum tipo de justificativa, como se existisse algum tipo de justificativa para isso. E essas coisas não são coisas simples que acontecem, são coisas que parecem ser corriqueiras, né? Sempre está ali aparecendo, sempre estão aparecendo e tudo mais. Então isso vem me incomodando. Nos últimos 4, 5 anos isso vem me incomodando. E daí, sabe de onde eu tiro um pouco a respeito disso? Eu vou para dentro da linha da história. E para dentro da linha da história, essa intolerância pelo simples fato da cor da pele do outro, pelo simples fato de ser uma mulher, pelo simples fato porque a pessoa é gay ou lésbica, ou seja lá o que for, isso incomoda tanto algumas pessoas e essa intolerância é tão grande, é uma intolerância tão gigantesca, que a pessoa que tem isso, ou as pessoas que têm isso, não reconhecem o outro como um ser. Não enxergam como se fosse uma pessoa, enxerga como se fosse uma coisa. Então, o que nós temos aqui é um ponto interessante, que é a coisificação do outro. Então, eu olho para aquele que eu considero diferente de mim, então, porque eu considero ele diferente, eu o transformo em uma coisa. Como passa a ser uma coisa, eu posso exterminá-lo. Posso bater nele, posso usar de violência, então eu posso bater nele. Então, temos vários casos de pessoas que apanham, né, que sofrem violência física por conta disso. E algumas pessoas que morrem, mas tudo bem. Afinal de contas, eu não o reconheço. Então, se eu transformei ele em uma simples coisa, eu posso matá-lo. E eu não vou ter nenhum tipo de remorso, porque não é uma pessoa, é uma coisa. Isso é difícil de entrar na minha cabeça. Como é que isso fica algo completamente normal e passa a ser cômico, porque algumas pessoas fazem piadas disso. Só que isso é extremamente sério. E a gente vai levando a vida.
vai levando a vida sempre olhando para frente, mas essas coisas estão aqui ao nosso lado, né? Mas a gente tem que olhar essas coisas que estão ao nosso lado. E já que a gente, como também sou, né, historiador, já que a gente olha para o lado e não aprende nada, eu olho para trás, né? E eu olho bem para trás. Onde a história mostrou isso para nós. Mostrou o quê, Fernando? Essa violência, essa intolerância, essa transformação do outro em uma coisa, a ponto de exterminá-lo. Eu vi, né? É a minha forma, a minha interpretação. Isso aconteceu da mesma forma que nós tivemos a ascensão do fascismo e a ascensão do nazismo. Nazifascismo. E aí vem essa parte do curso, que a primeira parte do curso não é a minha preocupação em si de como o nazismo e o fascismo chegou ao poder. Mas a minha preocupação é qual é a qualidade destes homens que permitiram a ascensão do fascismo. Qual é a qualidade destes homens que permitiram que o fascismo tivesse um crescimento? Assim como seu irmão, que é o nazismo, né, também tivesse um crescimento. A ponto de lá na frente, o nazismo criar uma reunião. E esta reunião é para exterminar todo aquele que não é considerado alemão. Então você transforma pessoas, né, que são ciganos, judeus, homossexuais, opositores ao governo, né? Todas essas pessoas se transformam dentro do nazismo em coisas. Essas coisas são separadas do restante da população, são identificadas, a estrela amarela, ok? São identificadas. Todas são colocadas em um mesmo lugar, são agrupadas em um mesmo lugar, que são os guetos. E depois, em uma reunião chamada reunião de Wannsee, ali 15 pessoas decidiram pela eliminação completa de todas estas pessoas. Nós estamos falando de quase 6 milhões de judeus que foram exterminados durante a Segunda Guerra Mundial, mais uma quantidade enorme de ciganos e de homossexuais e de até negros que também haviam na Europa, todo aquele que não é alemão. Poxa, Fernando, mas você está exagerando, tudo bem? Então eu estou exagerando. Vamos lá. Estamos hoje dentro de uma pandemia, ok? Estamos hoje dentro de uma pandemia. Então, existem relatos dos sobreviventes da época da Segunda Guerra Mundial, de judeus, que eles fazem as suas narrativas colocando que as mulheres, uma vez presas, todas as famílias, né, judias, uma vez presas, recebiam um comunicado que no outro dia, pela manhã, todos embarcariam em trens e era para preparar uma mala com itens de até 3 dias, tempo de duração dessa viagem. E as mulheres preparando, né, a comidinha para as crianças, preparando a roupinha para as crianças, sendo que essas pessoas seriam exterminadas dentro de 3 dias, assim que chegasse nos campos de extermínio. Todos os campos de extermínio ficavam fora do território da Alemanha. Eles ficavam dentro do grande território que a Alemanha estava construindo, ok? Mas não era dentro da Alemanha. Esses campos de extermínio foram construídos, por exemplo, dentro da Polônia. Por quê? Porque você está exterminando aquele povo que é sujo, e então você não quer sujar o solo da sua grande nação. Fernando, eu continuo achando que você está exagerando. Tudo bem? Vamos continuar? Hoje, dentro da pandemia, nós temos pessoas que estão perdendo suas casas porque a polícia está cumprindo mandados de reintegração de posse, de casas, de apartamentos, de terrenos, e essas pessoas estão sendo colocadas na rua. Da mesma forma, isso é uma violência, isso é uma intolerância feita pelo governo. E nós olhamos para isso e nós queremos ignorar a respeito disso. Afinal de contas, é com o outro, não é comigo. E a gente acredita que tudo
tudo vai se encaixar de alguma forma. Não está acontecendo comigo, eu vou seguir. Mas justamente nesse período, que é um período de pandemia, que precisamos de questões de higiene, que agora estamos no frio, justamente o momento que as pessoas precisam de abrigo é quando prefeitura e governo do estado continuam com o seu processo de retirar as pessoas de algumas moradias. Certo que são moradias irregulares, mas as pessoas ainda estão ali por boa vontade, porque elas querem, porque é bonito, porque é legal. E outras violências que continuam. Quando nós temos a ascensão do fascismo e do nazismo, eles têm essa característica extremamente violenta, mas a violência é sempre com o outro, entendeu? É isso que eu estou querendo colocar, é a violência com o outro. E como que pessoas veem essa violência e não se incomodam, a ponto de banalizar a violência mesmo. Então, que coitada das pessoas que estão indo para as ruas, né? Coitada das pessoas. Volto lá para trás novamente. Tudo bem? Volto lá para trás novamente. Estou pegando esse momento da ascensão do nazismo, da ascensão do fascismo, porque essa intolerância toda tem uma raiz que é extremamente perigosa. É essa raiz fascista que é muito perigosa, né? Que possui suas características. Que eu enxergo hoje isso no mundo assim, entendeu? Eu enxergo hoje isso no mundo. Característica fascista. O que eu quero colocar como característica fascista? Vamos lá. Esses movimentos que são extremamente violentos. Então é uma intolerância que vai para as vias de fato. Então você vai para uma violência. Os discursos que são sempre discursos extremamente violentos. Os discursos são tão violentos que é para acabar com qualquer tipo de instituição do Estado. Então é para você ter um Estado realmente autoritário, um Estado realmente violento. Então algumas pessoas acreditam nisso. Esse culto que algumas pessoas têm pelo ser, que é o ser justamente o líder, né? Ele está liderando as pessoas e tem aí uma questão narcísica bastante interessante. Que questão narcísica que é esse? Narcísico. Como é que eu posso explicar o narcísico? Narcísico é eu olho para o líder e eu me enxergo no líder. É como se fosse um espelho, entendeu? Então o que ele está fazendo, a forma como ele faz, a forma como ele fala, o que ele está colocando é o que eu gostaria de fazer. Então eu estou me espelhando nele. E uma grande quantidade de pessoas que estão seguindo a isso. A ponto da intolerância, volto a dizer, eu vejo isso há 5 anos, de 5 anos para cá. A ponto dessa intolerância é ou você é a favor deles ou você é contra. A sociedade ficou bipolarizada, ficou uma redução de discurso que é extremamente incômoda para mim. Então você é a favor? Não, eu não sou. Então você é contra. O mundo não é assim, né? Somente a favor, ou somente bom, ou somente mal. O mundo não é dessa forma, tá? O mundo não é dessa forma. Então eu enxergo a respeito dessa característica fascista que surge dentro da gente, que está forte aí em meio a gente, né? Vamos colocar assim, em meio a todos nós, estamos sujeitos a isso. Então é uma violência de forma exagerada. Esse culto ao líder, né, que é uma busca pela liderança, né, gigantesca, não tem espaço para solidariedade. É como se o espaço à solidariedade fosse o espaço à fraqueza. Mas não pode ser assim. Poxa, Fernando, mas temos uma coisa interessante agora em meio à pandemia. Muitas pessoas que estão se somando e estão levando alimento para quem precisa, produtos de higiene para quem precisa, máscaras. Isso está muito forte durante a pandemia, mas é isso mesmo, meu filho. Isso deve permanecer, isso deve continuar. Mas existe um grupo gigante que cresce a cada dia que acha que isso não deve ser feito. E por que isso? Por que isso? Entendeu? Esses são os meus pontos que eu estou apresentando a respeito disso. É o incômodo que eu havia falado bem no comecinho. É o incômodo que eu tenho. Eu estou tentando compreender esse mundo, né? Então a gente tem essa violência, né? O culto ao líder, uma dificuldade do espaço à solidariedade, que precisamos
dessa solidariedade, e como professor eu acredito que essa solidariedade ela pode sim ser estimulada dentro da própria escola. A escola também é o espaço para isso. Mas, durante o período de Segunda Guerra Mundial, que eu falei que você teve uma reunião de 15 chefes dentro do mundo nazista que decidiram pelo extermínio de todos aqueles que não eram alemães, né? Todos esses que eram considerados diferentes, destas 15 pessoas, 8 pessoas tinham doutorado. Então essa questão da maldade, essa questão de você transformar o outro em coisa, não tem relação com um nível de escolaridade mais baixo ou mais alto. Há um problema em relação a isso. Como é que você não consegue enxergar que o outro ele é um semelhante? Ele não precisa ser igual a você. Ele tem a identidade dele e você tem a sua identidade. Como que a identidade dele você nega a ponto de simplesmente transformá-lo em coisa e aí você vai exterminá-lo, como algumas pessoas estão sendo exterminadas hoje. Basta você olhar para o Rio de Janeiro. Muitas pessoas hoje que estão sendo exterminadas, né, nos morros do Rio de Janeiro. E isso é plena pandemia, que o tempo todo o noticiário coloca, né, fala da pandemia, mas nós temos a respeito disso. As pessoas que estão indo para a escola e morrem com um tiro de bala perdida. Há uma violência, há uma intolerância muito grande, né? Não mencionei aqui, mas há também a própria intolerância religiosa de vários grupos religiosos contra vários grupos religiosos. Quer dizer, não há uma união, né? É claro que existem exceções, tudo bem? É claro que eu estou colocando aqui, parece uma forma generalizada, mas existem exceções. Então, o que eu gostaria de apresentar nesse curso é qual é o perfil do fascista que você tinha lá durante o período que permitiu a ascensão do fascismo e do nazismo, que isto permanece, isso não desapareceu com a Segunda Guerra Mundial. A gente pensa, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou o nazismo, acabou o fascismo. Não acabou, isso permanece. Isso vem para nós em tempos atuais. Então eu enxergo isso em tempos atuais, né? Ele pode ter permanecido um tempo talvez adormecido, mas ele vem aparecendo com grande força nestes últimos 5 anos. Pelo menos eu faço a minha interpretação dessa forma. E isso é muito. Isso me incomoda demais. Essa questão da maldade. A pessoa sabe o certo e sabe o errado. O mínimo a pessoa sabe. Ok? A criança vai crescendo, ela vai aprendendo as coisas que são certas, as coisas que são erradas, mas mesmo sabendo que aquilo é errado, mesmo sabendo que aquilo prejudica uma pessoa, faz. Então, não basta você saber o que é o certo. Precisa de algo a mais aí. Está faltando algo a mais. O que é que está faltando? É a minha questão. O que é que está faltando? O que tinha naquela sociedade da Europa, né? Sobretudo na Itália e na Alemanha, no final lá do século XIX, começo do século XX, que fez surgir aquele grupo de homens que seguiram a este tal de líder, que eram violentos, que abriram mão da solidariedade, que sabiam o que era a maldade, fizeram com que o outro se transformasse em uma coisa e o exterminaram, e não tem peso nenhum na consciência. Como a maldade de hoje. A pessoa faz a maldade com o outro e não tem peso na consciência e quer o tempo todo encontrar justificativas. Essas coisas, então, como eu disse, essas coisas são as coisas que me incomodam. Bom, é por conta disso, né, que eu fiz a criação do curso. Eu estava pensando a respeito disso, falando, eu quero expor um pouco a respeito disso, quero falar um pouco a respeito disso, porque esses pontos, se ele me incomoda, eu tenho certeza que algumas pessoas também olham para isso e que tentam entender por que tanta maldade no tempo atual, né? As pessoas têm tanto acesso à informação,
As pessoas hoje são muito mais estudadas do que eram as pessoas há 20, 30, 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Mas e aí? As pessoas estão indo para a escola, as pessoas estudam, as pessoas estão se educando, mas parece que existe um espaço para essa maldade. Então, que educação é essa que nós estamos tendo? Qual é o modelo de educação? O nome do curso que eu coloquei: da barbárie, que é quando você transforma o outro em coisa, a superação dessa maldade, justamente dessa barbárie, justamente por meio da educação. Mas não é qualquer tipo de educação, porque educação as pessoas têm. Todo mundo valoriza a educação hoje. Quem é que não valoriza a educação? Você pode perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer nível de escolaridade, né? Qualquer nível de renda, todo mundo fala que a educação é importante. Se a educação é importante, por que ela é tão desvalorizada assim, em certos pontos? Por que ela é tão mal vista? Mas a educação é importante. Mas que educação é essa? Estamos educando as crianças e os jovens para quê? Esse é um ponto. Aí eu fiz a construção do blog, né, do Instagram. Aí no blog eu coloquei alguns textos lá, justamente a respeito disso, para ir compartilhando com o pessoal um pouco dessa minha visão de mundo, que eu coloco lá, né, em um dos textos eu coloquei assim, a partir de um livro que eu fiz uma leitura e uma análise, que é o chamado Primo Levi. Só um instantinho que eu tenho. Primo Levi. É isto um homem. Primo Levi foi capturado na Itália, é um judeu, foi capturado na Itália, e aqui neste livro ele faz uma narrativa de como ele sofreu um processo, ele e todos os judeus sofreram um processo de transformação de ser humano para uma coisa. E como foi tratado durante todo o período que ele ficou no campo de extermínio de Auschwitz. E apanhava constantemente, passava fome constantemente, ficou doente e passava frio e apanhando. E isso na iminência de ser exterminado a qualquer dia, a qualquer momento. E as pessoas, né, que faziam isso, que submetiam ele a isso, as pessoas que eram da SS, faziam aquilo e parece que não demonstravam também nenhum remorso. E ele, que foi transformado em coisa, olhava para estes guardas da SS e ele não reconhecia também estes guardas como pessoas. Porque eu sou inocente, nada fiz para você, nada lhe prejudiquei. Então eu não consigo entender tamanha maldade que você está fazendo comigo. Aí você tem aquele processo. Você me transformou em coisa e eu olho para você e eu também transformo você em coisa, porque eu não consigo acreditar que esta maldade tamanha seja feita por um ser humano. Por isso que desce os degraus os piores degraus da humanidade. Você transforma em coisa. É isso, a gente está educando nossos alunos, os nossos filhos, os nossos amigos. A gente está educando para quê? Porque precisamos de solidariedade, precisamos de um crescimento social. Não precisamos de tamanha violência, de intolerância. É claro que você vai olhar para o outro, você tem a sua identidade, mantém a sua identidade, o outro tem a identidade dele. Não precisa necessariamente você partir para a violência em relação ao outro. Isso não pode ser uma coisa vista como uma normalidade, né? Você escrever alguma coisa no seu Instagram, agora que eu estou nas redes sociais eu estou vendo isso. Você escrever alguma coisa nas redes sociais e você simplesmente ser atacado. Ok? É uma intolerância gigantesca que nós estamos tendo. E onde todo mundo fala e os discursos são sempre discursos de ódio. Então, qual a origem de tanto ódio assim? Nos últimos 15 anos, minha interpretação, tudo bem? Nos últimos 15 anos eu não via isso com clareza. Mas nos últimos 5 anos, sempre tivemos pessoas conservadoras dentro do Brasil. Tudo bem, sempre tivemos isso. A história do Brasil teve sempre isso, as pessoas conservadoras e tudo mais. Mas o que estamos vendo atualmente, então isso me incomoda demais. Então eu transformei esse incômodo, eu fui partir para fazer
para fazer minhas pesquisas, para fazer leitura e tudo mais. Consegui criar o curso. Então, o curso eu vou apresentar pela internet, do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês, né, pela live. Eu estou colocando esse curso para ser toda terça-feira, às 18 horas. Né? O curso é aberto, mas tem que ter pelo menos 18 anos para entender, porque algumas coisas que eu quero colocar nesse curso, principalmente sobre aquela questão do fascismo e do nazismo, algumas coisas são bem pesadas, por isso que eu não posso colocar o curso para as crianças, tudo bem? E é isso que eu estou querendo colocar, isso que eu estou querendo apresentar esse curso. Como é que a gente vai tentar entender esse perfil psicológico do fascista, né? Esse perfil sociológico do fascista, né? São dois perfis. Como é que a psicanálise trabalha isso? Onde a gente tem isso dentro da nossa linha da história, né? E como é que a educação pode permitir que a gente supere isso? Então, a minha proposta é justamente essa. A gente tentar partir para entender esta maldade, ok? Primeira coisa é entender essa maldade, ver a que ponto o ser humano chegou lá na época da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tentar compreender a maldade atual, para a gente tomar cuidado para ela não se transformar, e a educação. E que tipo de relação nós poderíamos ter com o outro? Que solidariedade é essa que eu estou querendo apresentar, né? Que solidariedade é essa? Então eu vou lá, eu dou um prato de comida para o outro, eu já resolvi, já sou solidário, é isso? Então que tipo de solidariedade é essa? Então que tipo de educação é essa? Tudo bem? Por isso que nós vamos da barbárie, nós vamos a ter uma educação que nos humanize. Somos seres humanos, né? Precisamos de uma educação que nos humanize. Quando os fascistas estão aí apresentando seus projetos, a primeira coisa que eles querem destruir é a escola, é a educação. Segunda coisa que eles querem destruir é a cultura, é a arte. Tão importante, mas uma ideia de destruição disso. Viramos todos animais, né? Uns contra os outros. Tudo bem? Eu acho que eu consegui apresentar assim de uma forma bem clara, de uma forma bem simples aí qual é a minha proposta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Temos alguma pergunta? Ah, tá. Mas tudo bem. Temos alguma pergunta? Acho que a Aniquele vai colocar aqui alguma pergunta se alguém resolveu fazer alguma pergunta. Espera aí que tá chegando a pergunta. Espera um pouquinho aí, Aguarde aí. Pode mandar a pergunta. Nossa, Júlia Pomeni. Nossa, eu dei aula pra ela tem muito tempo. O comunismo ele vai entrar em dois momentos, tá? A Júlia tá perguntando assim, onde entra o comunismo. A justificativa da ascensão do fascismo na Itália era justamente os comunistas de chegarem ao poder. Isso foi muito mais forte na Alemanha nazista. Então tinha que entregar o poder o tempo todo para o líder, que no caso aí foi o Adolf Hitler, tinha que entregar o poder para ele o tempo todo, e para os nazistas, porque o grande receio era justamente que os comunistas tomassem conta do poder. Mas isso é interessante porque assim, eles viam os comunistas o tempo todo como uma ameaça, o que não era tão real assim, essa ameaça dos comunistas, por conta de que as duas nações, a Itália estava tentando sobreviver por conta do que ela passou pela Primeira Guerra Mundial. E no caso específico da Alemanha, este receio gigantesco por parte dos nazistas, né, contra os comunistas, é porque o projeto é um projeto burguês, projeto fascista, é um projeto de pessoas que tem aquela ideia da violência que eu havia mencionado, né, a ponto do cidadão quase que se tornar um ser militar, da intolerância, do líder, ok? Mas a direita, a burguesia, o pessoal que estava ligado à parte da industrialização da Alemanha, não queria, em hipótese alguma,
nenhum tipo de projeto comunista, nenhum tipo de projeto operário. Por isso que eles se juntaram com o Hitler e os nazistas para conseguir dar um golpe, que foi um incêndio que teve no Reichstag, né? Que é o parlamento alemão da época, e o Hitler chega ao poder. Então, ao que você está perguntando, como é que entram os comunistas aí, né? Os comunistas, eles entram como, se não tivermos um projeto fascista, se não tivermos um projeto de um, sei lá, de um Brasil forte, com uma liderança forte, com uma intolerância, os comunistas vão tomar conta do poder. Aí tem um problema que eu fico olhando, cadê o comunista aqui? Cadê o comunista? E eu não consigo enxergar onde é que está o comunista aqui, entendeu? Você tem pessoas de esquerda, que têm ideias de esquerda, que têm ideias socialistas, que pretendem um Brasil mais solidário e tudo mais, mas eu não vejo um projeto assim de grupos operários tentando tomar conta do poder dentro do Brasil. Eu não vejo isso, eu não consigo enxergar isso. Tudo bem? Da mesma maneira que não tinha isso de forma muito clara na Alemanha, mas era sempre o receio. No caso da Alemanha, isso foi muito forte, né? Porque a direita fica ao lado disso. Assim como hoje, a gente vê algo muito parecido, né? Nossa, Aline Brenelli, meu Deus! Juliana, pera um pouquinho, deixa eu ver aqui, pera um pouquinho. Da Juliana, tá? Você acredita que é possível diálogo no meio? Não é possível, não tem como você dialogar. Eu não consigo enxergar um diálogo porque, assim, como o mundo tá muito bipolarizado, eu vou tentar dialogar com aquele. Vamos fazer assim, né? Eu vou tentar dialogar com aquele que é o fascista, tudo bem? Vamos colocar assim, de forma bem exagerada. Eu vou tentar dialogar com aquele que é o fascista. Mas tudo que eu falo, ele não aceita. E tudo que ele fala pra mim, eu também não aceito. Porque as ideias são completamente opostas. E o interessante é que, se você for prestar bem atenção, o mesmo argumento que você usa é o mesmo argumento da qual ele usa. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu sou a favor da democracia, né? Então nós temos que ter as nossas instituições, né, seguras. Aí o cara que é fascista vai falar a mesma coisa para você. Não, mas eu também sou pela democracia. Nós também queremos a participação do povo. Então eu não consigo enxergar isso. Tanto que hoje, né, para responder bem direto para você, tanto que hoje você só tem dois candidatos, né, dois possíveis pelo menos candidatos à presidência do Brasil, né? Ou é um ou é outro. E aí há 2 semanas atrás, uma tentativa de encontrar uma chamada terceira via que ainda não foi encontrada, né? Tá difícil realmente a respeito disso, né? O diálogo, né? Vamos ver o que mais tem. Diálogo não. Pergunta da Aline Brenelli. Oi, Aline. Pergunta da Aline Brenelli. Tarará, tarará. Como fazer para que as pessoas que são excluídas não virarem objeto? O texto que eu escrevi lá no blog, que eu coloquei assim, que é preciso que a pessoa hoje tenha crítica, tenha discernimento. O que é essa crítica? O que é esse discernimento? Eu não posso permitir que você me transforme em um objeto. Eu tenho a capacidade de fala, mas primeiro eu tenho que ter a percepção do que você quer me transformar. Quando você tem pessoas aqui no Brasil, que eu sei que você está fora do Brasil, mas quando você tem pessoas aqui no Brasil, né, que escrevem nas ruas, né, de principais avenidas aqui, né, vidas negras importam e tudo mais, quando você tem esse tipo de manifestação, são os negros tentando barrar. Opa, pera um pouquinho. Sou negro, sou pessoa e eu não quero simplesmente me transformar em coisa. Então é essa percepção de mundo, é esse discernimento, é ser crítico. Quando você não tem a crítica, você aceita que seus vizinhos desapareçam, sendo colocados em vagões e sendo exterminados longe daqui. Você não tem discernimento? Não me incomoda. É isso. Mr. Venus. Acho que é Mr. Venus.
Você acha que por conta dessa coisificação ela acaba se tornando uma pressão psicológica, física desses grupos menores para ser perfeito, para o não julgamento? Putz, meu, isso é legal que você perguntou aqui. Quem que é aqui? Acho que é Senhora Vênus, é isso? Não sei se eu tô lendo errado. Eu troquei o óculos, esperem, tenha paciência. Mas vamos lá. Se é Vênus, eu acho que... Vamos lá. Por conta dessa coisificação, ela acaba se tornando uma pressão psicológica? A Alemanha nazista, por meio da propaganda, que foi extremamente forte, que foi massificativa assim na cabeça das pessoas, tal. Chegou um ponto que as pessoas acreditavam que o certo era o nazismo. O certo é o errado. Exterminar pessoas. Este é o certo. A ponto de, quando você estava pensando em salvar, ou possivelmente salvar o seu vizinho, você estava sendo tentado... Olha que loucura. Você estava sendo tentado a fazer o que era considerado errado para o nazismo, que era fazer o bem. Deu para você entender que você fez uma inversão da lógica? Vou tentar ser claro. Você aprende assim, não matarás, não é isso? O mandamento cristão, ocidental, não matarás. Né? Não matarás. Você tem uma sociedade que ela fez o contrário, matarás aquele que é diferente de você. Então, quando você quer matar o outro, você fica, eu estou tentado a matar o outro, mas eu não posso, porque a regra é não matarás. Dentro desse modelo nazista, eu tenho que matar o outro, mas a minha tentação é que não posso fazer isso. É uma lógica invertida. Uma lógica invertida de algumas pessoas. Então tinha algumas pessoas que, pelo medo da tentação de fazer o certo, algumas pessoas falam, não, eu não quero, então eu vou permitir, então eu não falo, então eu me ajunto à grande massa. Vamos colocar assim? Você tem uma massa gigante de pessoas que acreditam que tudo aquilo está certo dentro da Alemanha nazista, tá bom? Você tem 20% de pessoas que elas vão, dentro dessas 20%, 10% vai resistir, vai ser exterminado. Os 10% falam, se eu for tentar resistir, eu vou ser exterminado. Então eu vou fazer de conta que eu estou junto com a massa. Entendeu? Isso não é o pior. Tem pior do que isso que eu acabei de dizer. Eu espero ter sido claro, mas isso tem pior, tá? Pior do que isso. Do que você obedecer, ficar junto da massa para você não ser exterminado. Tem pior. Tarará, tarará, tarará. Deixa eu ver aqui. Olha a menina Karen aí, vamos lá. A Karen perguntando do presidente. O movimento passa perto. Não. O Bolsonaro, a pergunta dela foi assim, eu vou ler a pergunta dela, ela colocou assim, se o Bolsonaro foi impeachmentado, esse movimento fascista perde força, significa no Brasil apenas diminui. Bolsonaro é apenas, então, somente um representante desse pessoal que são os conservadores. Ele é só um representante. Se não fosse o Bolsonaro, seria outro. Porque a conjuntura de país, entendeu? A conjuntura histórica do Brasil fez com que ele aparecesse. Se não fosse ele, seria uma outra figura. E mesmo que ele sofra impeachment, mesmo que ele caia ano que vem por meio de eleições, tal, um processo democrático limpo, mesmo que ele saia, mesmo isso, a gente ainda vai permanecer muito tempo com esse grupo de pessoas. Ainda vai permanecer, entendeu? Isso você vai ter que ter estômago, se você não concorda, você vai ter que ter estômago com esse pessoal, se você não concorda, você vai ter que ter estômago para lidar com eles durante muito tempo, porque eles estão por aí e vão permanecer durante muito tempo, tudo bem? Não vai ser fácil não, se livrar deles. Essa é uma característica que é muito forte. Cadê? Deixa eu ver mais aqui. Lá. Ah, é a Stephanie. Que tava lá, tá. Temos mais uma pergunta aqui do Fabrício.
Responsabilidade da mídia nesta falta de diálogo. Então, a mídia passa o tempo todo informação, o tempo todo, mas a mídia fica passando a informação e ela está também bipolarizada. Você observa isso? Olha só. Você tem programas de televisão que são nitidamente contra o governo. Mas você tem programas de televisão que são nitidamente a favor do governo. E reproduz a fala de ambos. Então, esse aqui coloca que o governo é isso, aquilo outro. A outra reportagem coloca que o governo está fazendo tudo o que pode. Continua essa bipolarização. Não tem uma análise, entendeu? Não tem uma análise assim onde você possa colocar de forma clara, de forma construtiva. Olha, o que está acontecendo é isso, assim, 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 assim. E isso prejudica isso aqui. E isso aqui é bom, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. Você não tem isso. Porque você não tem neutralidade, né? Há pouco tempo eu vi essa fala, né? A única coisa neutra é detergente. Você não tem neutralidade. Então fica difícil. E uma parte da mídia, a gente pode colocar uma terceira parte da mídia, né? Que ela tenta o tempo todo combater essa quantidade absurda de fake news que aparece o tempo todo. Que confunde mais ainda a cabeça da gente. Né? Que mexe muito com a cabeça da gente. Até mesmo eu, de vez em quando, vejo uma notícia e falo assim, gente, mas isso é verdade? Porque é estranho demais. A gente está vivendo dentro de um mundo estranho, né? O que a Hannah Arendt colocaria para nós que são tempos difíceis, né? Tempos sombrios, né? Que estamos vivendo aí. Aí a menina Karen está por aqui. Como o capitalismo influencia nessa dinâmica fascista ou coisificação? O capitalismo ele tem necessidade real de que agora, na atual fase que nós estamos vivendo, ele tem que aparecer de uma forma chamada por alguns sociólogos de hiperautoritário. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho na história do capitalismo, vamos brincar mais recente, tudo bem? Mais recente para não cansar vocês, mais recente. Você tem um período lá dos anos 40, 50, 60, que você tem um capitalismo, que é um chamado capitalismo fordista, que é um capitalismo extremamente rígido, tudo bem? Rígido. Ele estava focado em o Estado de um lado, o sindicato do outro lado e as empresas do outro lado, os empresários do outro lado. Uma trinca, tudo bem? Uma trinca, ok. O capitalismo precisou ser flexível para ele continuar. Então, a partir dos anos 70, todo esse mundo de trinca ele se desfez e começamos um chamado capitalismo flexível, que aqui no Brasil só vai chegar para nós nos anos 90, capitalismo flexível, tudo bem? Quando vocês são meus alunos eu falo assim, a mão de obra é flexível, tudo hoje passa a ser flexível, porque o capitalismo exige isso. O capitalismo, nos últimos tempos, ele estava exigindo que o governo fosse um governo autoritário, para que o capitalismo pudesse fazer o seu contínuo processo de permanecer no poder e manter o lucro. Então não é à toa que você tem o autoritarismo aqui no Brasil. Não foi à toa, não foi do nada, entendeu? Dá um pulo nos Estados Unidos no ano passado, né? Pelo menos nos últimos 4 anos. Você tinha ali um modelo de capitalismo autoritário do Trump. Dá um pulo na Turquia, né? Dá um pulo na Itália, dá um pulo em Israel. Onde mais que nós temos assim? Do outro lado do mundo nós também temos isso, né? É aquele presidente que era extremamente autoritário. Ele é tão autoritário que ele é hiper autoritário. Necessidade que o capitalismo tem, tá? Necessidade que o capitalismo tem. Quem mais aqui? Faltam 10 minutos, tudo bem? Faltam 10 minutos, peraí, pelo amor de Deus. Tá tentando responder. Peraí. Juliana Bogado comentou que tem o Homem do Castelo Alto. Muito bom, o Homem do Castelo Alto, que mostra muito sobre essa mentalidade dos regimes autoritários que afeta o cotidiano. É verdade. Quem tem... é a Amazon, né? Se eu não me engano, acho que é a Amazon, que tem este seriado, acho que são quatro... Como é que fala? 4 fases lá do seriado, que é o Homem do Castelo Alto, que mostra a história se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial e o Japão. É muito bom, é muito legal mesmo, é bacana. Mostra mesmo esse modelo autoritário de mundo, é verdade, é verdade. Alberto Ferreira, ouvi que o comunismo era perigoso por levar certas nações a ditaduras e a pobreza.
O que que eu acho disso? Tudo bem, beleza. Você só vai ter dentro da história mesmo, você só vai ter uma única experiência da tentativa de implantar o comunismo. Começa lá na Rússia, de 1917, com Lenin. Ali ele fez a implantação, começou a fazer a implantação do anterior ao comunismo, é o socialismo. Tudo bem? Marx vai colocar para nós que para a gente chegar na fase comunista, você precisa ter o operariado saindo desse processo que eles todos são extremamente fechados e não sabem o que está acontecendo, tudo bem? Estou tentando falar do jeito mais simples possível, tudo bem? Então, o operariado tem que perceber que ele sofre esse processo de exploração, o operariado vai se juntar e aí derruba o governo que é um governo capitalista, é um governo burguês. Tivemos isso por meio do golpe em 17, com o Lenin liderando a maioria, certo? Ok. A partir daí, o Lenin vai tentar implantar o regime socialista dentro da Rússia, que em 23 ele junta outras repúblicas que estão próximas, e aí se torna União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? O Marx não deixou uma receita de bolo. Primeiro faça isso, primeiro faça aquilo, primeiro faça aquilo outro. Então o que o Lenin teve que fazer? Ele deu um passo para trás para dar dois para frente. Um passo para trás. Ele coloca a União Soviética agora, né? Ele coloca a União Soviética dentro de um modelo capitalista. Muitas vezes financiado até mesmo pelo governo e por empresários. Para que ali pudesse dar o passo ao modelo socialista. Estamos falando da União Soviética a partir de 1923. O projeto foi bom. 23, 24, 25, 26. Você tem ganhos de participação política e social e cultural das mulheres. Isso era interessante, porque as mulheres estão tendo uma participação dentro da política. Dos trabalhadores que montam os sovietes e eles participam realmente da política. Havia um ganho ali, real, tá? Isso foi até por volta de 1929. Por quê? Porque o Lenin morre lá atrás em 23. O projeto dele continua de 23, sua morte. E aí quando tem a morte dele, quem assume é o Stalin. E aí o Stalin vai ter a visão dele do que deve ser o socialismo. Ele vai ganhando gradativamente poder. Até que ele finalmente tira o poder do Lenin, tira o poder do que é o chamado comunismo, né, do que é o chamado socialismo, e ele simplesmente se apodera. Então ele cria o stalinismo. Aquilo não é socialismo, não é comunismo, aquilo não é nada. E eu acho que eu vou cair, se eu não estou enganado. Tá, eu vou me despedir do povo. Tchau para todo mundo. Tchau, obrigado para todo mundo. Tchau.